32 pessoas por dia no Brasil tiram a própria vida. Isso é muito grande. Eu queria que você comentasse um pouco, é bem amplo mesmo, você já falou sobre depressão. Quais são os principais, desculpa se eu falar os termos errados, tá? Psicólogos e psiquiatras. Quais transtornos da saúde mental ou quais distúrbios da saúde mental são aqueles que têm a maior probabilidade da pessoa também considerar tirar a própria vida? Principalmente transtornos de humor, né? Os transtornos de humor, eles estão no primeiro, assim, são disparado, né? O maior número de risco, né? Para o paciente cometer suicídio. Então, aí a gente tem a depressão e o transtorno bipolar, principalmente, né? O paciente com transtorno bipolar é um paciente de alto risco, porque, além de ser depressivo, ele também tem um quadro de impulsividade associado, né? Então, o suicídio, muitas vezes, e não é uma estatística que a gente possa confirmar, né? É uma estatística que se imagina das pessoas que sobreviveram à tentativa de suicídio, né? Muitas delas se arrependem no processo. E aí elas ligam para alguém, né? Porque é uma atitude impulsiva, muitas vezes. Eu estou no ápice do meu desespero, então eu vou lá e tomo 2 caixas de remédio, né? Mas depois eu me arrependo. Então, uma parte das pessoas que de fato morre, elas não têm esse tempo, né? Para pedir ajuda, para se arrepender, enfim. Elas acabam morrendo antes, né, de pedir essa ajuda. Mas, dada a estatística das pessoas que sobrevivem a tentativas de suicídio, né, a gente consegue dizer que uma boa parte se arrepende nesse processo, né? Que fez, mas depois gostaria de reverter, gostaria de voltar atrás naqueles segundos ali, né, que tomar consciência. Então, o transtorno bipolar, né, é um transtorno de alto risco para ideação suicida, tentativa de suicídio e o ato suicida mesmo. Depressão, né, como eu já falei, esquizofrenia, porque é um paciente que perde o contato com a realidade, né? Então, muitas vezes ele acaba nessa perda de contato com a realidade também colocando em risco a própria vida. Aí já não tem tanto a ver com o quadro de humor, né? A depressão, como a gente imagina, que é a maioria dos pacientes, mas tem a ver com a perda de contato da realidade. Então, muitas vezes o paciente está psicótico, está alucinando, está delirando, né? E aí ele vai andar no parapeito da janela do 15º andar, né? Porque, enfim, ele perdeu o contato ali com a realidade, né? Então, esses 3 transtornos são os transtornos de maior risco, tá? Existem outros transtornos que também podem causar, né, a ideação suicida, podem levar a tentativas de suicídio, mas aí o percentual vai caindo muito, né? Transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, transtornos de personalidade, né? Nesses casos de personalidade, o paciente acaba fazendo muito mais tentativas de suicídio, ideação suicida, mas é o que eu falei, a gente nunca pode negligenciar, porque às vezes a ideia, né, como o senso comum chama, é chamar atenção, só que muitas vezes a pessoa erra a mão, né? A grande questão é que eu não tenho como saber qual é a quantidade de medicação que me mata. Pode ser que uma caixa de Rivotril para Léo Costa faça cosquinha, né? E pode ser que uma caixa de Rivotril para mim me mate. Então, a gente não tem como saber, né, qual é a dose letal. Claro que existe uma dose ultra power que, né, enfim, vai matar qualquer pessoa, mas uma dose, assim, intermediária, né, uma caixa, 15 comprimidos... É o que ele tem disponível, né, Fê? Que é o que o paciente tem disponível, exatamente. Como que eu vou saber se isso realmente vai me matar ou eu vou ter que ir para o hospital só fazer uma lavagem e as pessoas vão ter pena de mim, né? Então, às vezes, o paciente até quer isso, né? Chamar atenção, como o senso comum chama, diz. Mas, na verdade, ele erra a mão. Então, assim, a gente nunca pode negligenciar, né? A gente nunca pode achar que é uma bobagem, que está querendo chamar atenção, que é besteira, né? A gente sempre tem que ir escutar e levar para uma intervenção profissional. Tá. Fernanda, vamos falar só dos principais, que você chamou de distúrbios do humor, ou transtornos do humor. Eu sempre te confundo distúrbio com transtorno, mas vocês me perdoem por isso. Essa galera, em teoria, deveria estar medicada. Fato, eu estou falando muita bobagem. O cara que é bipolar diagnosticado, eu tive uma conversa com um psiquiatra muito legal, o Renato, e ele fala, cara, a regulação da vida desse cara e a medicação e terapia mudam a vida dessa pessoa. Ou seja, em outras palavras, a identificação desses transtornos de saúde mental, elas, sob medicação, para inicial, isso já vai reduzir a probabilidade desse cara fazer bobagem?
Já, de maneira significativa, né? Porque se você tem, por exemplo, um transtorno bipolar regulado, né? Ou seja, se o paciente está eutímico, ele nem está depressivo, ele nem está em quadros de mania, ele não está ciclando, né? Entre esses dois estados, ou você tem um paciente depressivo que está em terapia, ele tem um espaço para falar sobre isso, né? Se surgir esse pensamento, se surgir essa ideia, ele vai ter um olhar sobre isso, né? O psicólogo que acompanha ele vai conversar com o psiquiatra dele, os dois vão criar estratégias, né, para manejar esse pensamento, essa ideação, ou seja, se o paciente está em tratamento, né, daí a condução e o desfecho disso pode ser completamente diferente. Agora, a grande questão, né, Léo e Lu, é que existe ainda muito preconceito com o tratamento, né? Muito preconceito. Então, assim, o paciente bipolar, por exemplo, boa parte do tratamento desse paciente é conscientizar ele que ele vai precisar tomar a medicação, né? Que ele não pode ficar sem isso. Então, assim, hoje eu quero beber, então eu não vou tomar o meu remédio, né? Não pode fazer isso, entende? Como é comum isso, Fernanda? Nossa Senhora, eu vou viajar, então na viagem eu quero relaxar, eu não vou tomar o meu remédio, né? É meu mês de férias, eu quero, né, aproveitar e eu não vou tomar de novo, tomar o remédio, né? Exatamente. Então, isso desestabiliza o paciente, né? Isso faz com que o tratamento seja mais complicado. Quanto mais crise o paciente tem, pior o prognóstico a longo prazo, né? Então, assim, uma série de questões que a gente passa, né, no processo de terapia, fazendo o que a gente chama de psicoeducação com o paciente bipolar, que é quase a metade do processo, entende? Só conscientizando ele de que, assim, a medicação é fundamental, assim como um paciente que tem um distúrbio na tireoide vai precisar tomar aquela medicação para sempre, isso não é o fim do mundo, é um comprimido por dia, né? Ele também... É um período também, né, Fê, que vai passar, né? No caso do bipolar, não. No caso do bipolar, é uma medicação contínua mesmo, assim como na esquizofrenia, né? São os transtornos mais biológicos que a gente tem. Então, assim, é uma medicação contínua, não pode deixar. É como uma medicação para tireoide ou como a insulina para o diabético, né? Se o diabético parar de tomar insulina, vai desregular. Vai né? desregular. Então, assim, é uma questão biológica, né? Precisa tomar. Então, assim, conscientizar o paciente disso, às vezes, é o mais difícil, sabe? Aí o paciente entra e sai de tratamento. Não tá melhorando, larga para lá. O tratamento, às vezes, demora para fazer efeito, né? Precisa ter paciência. Psiquiatria ainda é uma alquimia, muitas vezes, né? Então, o psiquiatra, às vezes, ainda demora. Não é incompetência do psiquiatra, não, pelo amor de Deus. É porque é difícil mesmo, né? Porque não existe uma dose padrão para todo mundo, né? Para transtorno bipolar existem várias medicações e o psiquiatra pode combinar medicações. Então, assim, muitas vezes a família fica impaciente também, né? Nossa, faz tratamento e não melhora. Então, assim, tem uma série de questões, né, que são difíceis de manejar, mas se o paciente está em tratamento, se ele compreende a importância do tratamento, se ele segue o tratamento, a chance da gente chegar numa complicação, né, de uma gravidade como ideação suicida, como tentativa de suicídio, diminui significativamente.